Bom, gente, aí mais um vídeo aí pro YouTube, né? E o vídeo eu quero começar falando aí um pouquinho. Esse vídeo aqui é muito bom. Quem não conhece o canal do Afonso Ciência e Verdade, se inscreva aí, tem alguns vídeos muito legais lá. Mas eu peguei esse aqui porque tem a ver com a medicina atual e a ciência, né? A ciência e a medicina atual de mentira, né? A qual muitas pessoas acreditam pianinho, acreditando cegamente que a ciência e a medicina atual está em prol da sua saúde, né? A pergunta é: devo eu acreditar em um especialista? Os especialistas são realmente pessoas são confiáveis? Bom, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre confiar no homem terreno? Diz assim: maldito o homem que confia no outro. Tem vários textos na Bíblia, eu acho que uns 3, falando sobre essa questão de confiar no homem, né? Eu só citei um aqui, né? Quem já leu a Bíblia conhece esse texto. Então, não se deve confiar no homem terreno a quem não pertence a salvação. Esse é outro texto também que está na Bíblia também, né? Então tá. Como eu já ando falando, né? As pessoas confiam muito em médicos e os médicos estão simplesmente deixando a desejar muito e muito, mas é muito mesmo, não é pouco, não é muito, né? Façam suas pesquisas. Erros médicos matam mais que câncer. Você vai, você vai ver na revista super interessante, vai estar lá. Dr. Lai Ribeiro, você vai ver vídeo falando, Dr. Lai Ribeiro falando. Você vai ver outros artigos também eu acho que da revista Abril também falando. Abusos sexuais parte de médicos. Você vai ver um monte na internet. Todo dia tem centenas e centenas de casos, fora aqueles que você não tem como provar. Porque eu conheço vários que não teve como provar, entendeu? E nem foi pra mídia, né? Agora os casos extremos vão pra mídia, né? Que nem um médico que abusava, filmava, né? Esse foi pra mídia. Estupros também dentro do hospital, enfermeiros que fez sexo com a paciente anestesiada, né? Tem tantos casos, né, gente? E vocês aí dormindo aí, né? Bom, não vou me prolongar muito com isso aí e vamos passar adiante, porque esse assunto aqui é interessante, né? O que o Afonso vem deixando aqui. É sobre a morte. Doar ou não doar os órgãos, né? O que está por trás da indústria dos órgãos, né? As pessoas quando estão doando os órgãos, elas estão realmente mortas? Ou estão supostamente mortas pelo especialista? O especialista falou tá morto e vai lá e tira o órgão da pessoa. E será que isso é correto? Será que é realmente... O que acontece com as pessoas que recebem os órgãos, né? E o que acontece com a pobre da pessoa na hora que está sendo retirado os órgãos? Será que eles dão anestesia na pessoa? Que provavelmente não, porque não vão dar anestesia porque essa pessoa está supostamente morta, né? Agora imagine que essa pessoa esteja viva e agora ela está sendo cortada viva, sem direito à anestesia, sendo torturada viva. Gente, isso é um absurdo, tá? Mas eu não vou me estender no assunto, porque o Afonso vai explicar mais direitinho. Vou deixar o vídeo rolar aqui, tá? Eu achei interessante esse vídeo que resolvi também. Eu não vou nem comentar porque ele explicou tão bem, né? Que eu acho que vou deixar o vídeo rolar aqui, entendeu? Então veja o vídeo e até mais. Curte aí, dá um like, qualquer coisa comenta aí, compartilha, porque essas informações é de utilidade pública, mas ultimamente parece que ninguém compartilha esses vídeos. Vamos lá. Uma pergunta. Você está andando na rua, ok? E de repente você encontra uma pessoa largada no chão. Parece estar meio, né? Já passou dessa. Aí você quer saber se a pessoa tá morta ou não.
Como é que você sabe se a pessoa morreu ou não? A pergunta. Então, vamos lá. Opção número 1. Você vai colocar a mão na pessoa, ver se ela tá quente, né? Porque, em geral, a pessoa que morre não tem circulação do sangue, né? Ela fica dura, né? E fria. A outra coisa é, você vai colocar a mão ou o rosto, alguma coisa perto da boca da pessoa para ver e ouvir se ela está respirando, né? E se ela não estiver respirando, tipo assim, problema. E você vai colocar a mão sobre o coração para ver se tem batimento cardíaco, né? Porque a pessoa, você pode pensar que a pessoa não está respirando, mas ela pode estar respirando bem devagarzinho, né? Então, você coloca a mão, bom, tem que ter batimento cardíaco. Se não tiver nada disso, bom, provavelmente você está vendo ali uma pessoa que, né, já morreu. Mas, se tiver algum desses sinais, bom, a pessoa parece que pode estar viva, né? Por mais que ela pareça que está desmaiadona lá. Beleza. Só que, 40, 50 anos atrás, a ciência de mentirinha resolveu substituir o conhecimento humano. Então, para a ciência de mentirinha, a morte não é mais isso. Tá? A morte, antes, quando a gente está falando da ciência de verdade, a morte era definida por 3 coisas. Falta de respiração, falta de circulação do sangue, que é a temperatura do corpo, e falta de batimento cardíaco. Se você não tem nenhum desses 3, a pessoa está morta. Né? Beleza. Só que, 50 anos atrás, a ciência de mentirinha mudou. Ela falou o seguinte, não, o que define se a pessoa está viva ou não é o cérebro. Se você colocar um equipamento no cérebro, aqui em cima do cérebro, fizer uma medida e provar que não tem corrente elétrica no cérebro, significa que a pessoa não tem pensamento, significa que ela não está pensando, portanto ela está morta. Olha só. E aí eles justificaram da seguinte forma. É que como a gente hoje em dia evoluiu muito na ciência, e a gente consegue manter uma pessoa viva durante muito tempo, então a gente precisa saber se ela está viva porque a gente está mantendo ela viva ou se ela está viva mesmo. Então eles inventaram essa ideia aí. Foi em Harvard, inclusive. E aí teve várias organizações que participaram, o pessoal entrou lá num acordo e a morte passou então a ser a morte cerebral. Okay? Você vai no hospital, você vê uma pessoa respirando, com batimento cardíaco, circulação sanguínea, porque ela está quente. Você diz assim, essa pessoa está viva. O médico diz, você está errada, a pessoa está morta. Você fala, está viva? Estou vendo, ela está viva. Ó o peito dela fazendo isso aqui, ó. Está viva? O médico diz, não, está morta. E a gente vive agora nessa sociedade dos especialistas, certo? Você vê uma pessoa com batimento cardíaco, respirando, com circulação sanguínea, e você tem que acreditar que a pessoa está morta. Você vai na praia, vê uma linha do horizonte plana, e você tem que acreditar que mora numa bola. Tudo é assim, já percebeu? O que você vê não vale. Tá? Mas, como toda mentira, a mentira tem perna curta, né? E o que vem acontecendo dia após dia? Centenas de casos. Eu vou pôr 3 aqui. Mulher declarada morta por médicos ou via negociações sobre doação de seus órgãos. Então a mulher estava lá, né? Foi declarada morta e o pessoal já começou vamos aí tirar os órgãos dela, etc, tal, né? Então o pessoal está precisando. E eu acho que a moça pensou, sabe uma coisa, esse pessoal é louco aqui, né? Foi melhor eu me levantar daqui antes que o pessoal comece a roubar meus órgãos, né? E dito e feito, né? A moça resolveu melhorar rapidinho antes que a família dela permitisse doar os órgãos dela. Porque hoje em dia, sabe como é que é? Não conte com sua família, ok? Você tá louco, meu? Olha isso aqui, ó. Rapaz acorda de morte cerebral após pais autorizarem doação de órgãos. Isso aqui é do Estadão, tá? Diz assim, ó, menino de 13 anos recuperou-se de um grave acidente. Estava brincando, se machucou e tudo mais, né? Um grave acidente mesmo. Foi levado para a Universidade do Sul do Alabama, fez uma cirurgia de emergência. E os médicos então disseram que ele nunca ia ser normal de novo, né? E disseram também, em seguida, então, que ele estava com morte cerebral e quase não respirava. Pronto. Né? Os aparelhos estavam mantendo ele. Então, os pais decidiram
assinar os papéis que autorizavam a doação dos órgãos do próprio filho de 13 anos para outras 5 crianças. Né? Sempre tem esse apelo, é para criancinhas, etc. Tal. Você não sabe que criança que é, tá? Mas é para criancinha, pode ficar tranquilo. São 5 ainda, tá? Só para você assinar esses papéis rapidinho. Beleza. Um dia antes de os médicos desligarem as máquinas que mantinham vivo, o menino começou a mostrar sinais de atividades e movimento no cérebro. Depois voltou a respirar por conta própria e acordou dizendo frases completas. O rapaz está se recuperando de uma forma que ninguém nunca achou que seria possível. Como assim? Está se recuperando? Ele não estava morto? Hã? O especialista falou que o menino estava morto. Os pais assinaram a papelada para doar os órgãos para 5 criancinhas. Não é isso? Como é que funciona isso? Ele não estava morto? Não. A pessoa errou. A pessoa erra todo dia. Mas olha só. Veja bem aqui. Americano com morte cerebral acorda após aparelhos serem desligados. O cara teve um derrame. E aí as filhas falaram, ah, sabe uma coisa? Já está 2 dias aí, com certeza. 2 dias é tempo demais. Então pode desligar os aparelhos e levar os órgãos. Olha só. O americano Scott Mars vem sendo chamado de homem milagroso. Por ter acordado após os médicos terem decretado sua morte cerebral e desligado os aparelhos que supostamente mantinham vivos. Estava no hospital metodista. Depois de passar 2 dias, né, na UTI, conectado e tudo mais, né, o pessoal viu que tinha danos irreversíveis, etc. Tal, e resolveram então desligar o aparelho. Só que adivinha, milagrosamente, tudo mudou depois que os tubos foram desconectados. O rapaz continuou respirando. E apesar de ser uma resposta incomum, os médicos não acreditaram que isso pudesse alterar o prognóstico e deixaram a família continuar fazendo o funeral do pai, ok? Beleza. Aí depois, o que aconteceu? O cara acordou. Estava morto nada, né? Então, espera um pouquinho. Vamos lá. 3 casos. Isso aqui não são 3 casos, são 3 casos recentes. Existem centenas de casos. Centenas. Um atrás do outro. Um monte. Centenas de casos de pessoas que, ó, o médico decretou, está morto. E de repente a pessoa aí está viva. É aquela coisa. O pessoal, os especialistas de hoje são muito espertos, né? Você vai lá, vê uma pessoa bem simples. O cara está respirando, tem batimento cardíaco, tem circulação sanguínea, ele está vivo. Aí vem um especialista arrogante e diz, não, você não sabe qual é a verdade, você é um burro. Quem sabe a verdade sou eu, ele está morto, porque eu coloquei um aparelhinho ali e não senti corrente elétrica. Tá. É a mesma coisa da terra-bola, já percebeu? Você vai lá, vê tudo plano. Aí vem um especialista e fala, é uma bola. Mas vamos lá, olha só. E isso tudo por quê? Conselho Federal de Medicina. Vamos ver o que diz o Conselho Federal de Medicina. Diz assim, ó, 1 mês após a realização do primeiro transplante de coração, em 1967, na África do Sul, foi estabelecidos os critérios da morte cerebral. Mudou-se o critério da morte. Ou seja, a partir do momento que você conseguiu fazer um transplante com sucesso, é o seguinte, a gente precisa de órgãos. E os órgãos precisam estar bem fresquinho mesmo. A gente tem que tirar os órgãos da pessoa enquanto ela está batendo o coração, está respirando. Rapidinho a gente tem que tirar os órgãos. Inclusive nos Estados Unidos, o pessoal faz também essa retirada de órgãos. Só que os médicos aqui eles têm um protocolo muito interessante, que é o seguinte, você tem, segundo o médico, o paciente que está morto, né? Morreu já, é um cadáver, né? É um cadáver que está respirando, é um cadáver que tem batimento cardíaco, é um cadáver que tem circulação sanguínea. Então eles pegam esse cadáver que tem tudo isso, certo? Mas o cérebro não está funcionando, em tese, e eles começam a abrir o peito do cadáver. E o que acontece? O cadáver, ele fazia esses movimentos, tipo assim. Eles falam que isso aí é espasmo muscular. Não é porque o cara está tentando sair daquilo ali, não. Então o que eles fazem? Eles aplicam um paralisante no corpo do cara, para que o cadáver não tenha os espasmos, ok? Então imagina por um momento que o cara estivesse realmente vivo, porque está respirando, batendo o coração normal, circulação sanguínea normal, certo? E aí o cara está vivo
E o cara ainda recebe um paralisante pro corpo dele, para eles poderem abrir o corpo dele e remover os órgãos em paz. Uau! Isso é a ciência de hoje em dia. Vamos continuar vendo aqui, ó. De acordo com um relatório de Harvard que estabeleceu a morte cerebral, né? A morte cerebral, ao contrário do coma, a morte cerebral, ao contrário do coma, é uma expressão clínica com dano irreparável, irreversível e definitivo. Ou seja, acabou a vida do cara ali. Papo furado. Papo furado. Mas tudo bem, vamos continuar lendo aqui. Diz assim, após a morte encefálica, podem ser doados o coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestinos, rins, córneas e etc. Tal. Pergunta. Eles mudaram a definição de morte porque a ciência evoluiu? Ou eles mudaram a definição de morte para conseguir órgãos humanos? A pergunta. Bom, segundo o Conselho Federal de Medicina, eles fizeram isso um mês após o primeiro transplante. Resposta. Eles mudaram a definição. Da morte para conseguir órgãos, ok? Beleza. E os órgãos são interessantes para os médicos? Vamos dar uma olhadinha. Você já ouviu falar assim, o médico trabalha muito, ficou 20 horas numa cirurgia? Fica 20 horas numa cirurgia para fazer um transplante de coração e ganha 1,4 milhão de dólares. 5 milhões de reais para fazer um transplante de coração. Ó, transplante de pulmão, 862 mil dólares, 3 milhões de reais. Transplante de fígado, 813 mil dólares. Córnea, 30 mil dólares. Intestino, 1,1 milhão de dólares. E assim vai. Esse médico ganha bem, meu. Mas olha só. Não é só o médico, não. Tem o pessoal que vende os órgãos, né? Os pessoal bonzinho que vende os órgãos. Por exemplo, se você marcar toca no hospital, né, o pessoal não costuma vender os seus olhos. Mas, se o pessoal resolver vender os seus olhos, né, é só fechar. É só fechar a pálpebra. Ninguém vai ver, não é verdade? Põe uma bola no lugar. Sabe a bola de golfe? Custa só $1 cada bola. O pessoal vende o par de olhos por 1.525 dólares. Vende, o scalp da sua cabeça, a pele que eles tiram de cima com cabelo, né, para aproveitar o cabelo para transplante também, por 607 dólares. O pessoal vende o seu coração por 119 mil dólares. O liver, o fígado, por 157 mil dólares. A artéria coronária por 1.525 dólares. E aí vai, tem um monte de órgãos aí. É uma feira, basicamente. O pessoal abre, o paciente que está morto, respirando, com o coração batendo e com circulação do sangue normal, certo? Mas em tese o cérebro dele não está funcionando. E isso aqui virou um mercadinho. Tem muita coisa valiosa aí dentro, hein? E aí alguém vai falar o seguinte, Afonso, você está falando da teoria da conspiração. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Estadão, Para Vaticano, morte cerebral não caracteriza mais a morte. Não caracteriza. Quando que aconteceu isso aqui? 2008, durante o Bento XVI. Que assim, misteriosamente, teve que dar uma saidinha, né? 2008. Vamos ver o que aconteceu no Vaticano durante o Bento XVI? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que interessante. O jornal Observatório Romano defendeu em seu editorial que a declaração de morte cerebral não pode mais ser parâmetro para definir o fim da vida e deve ser revista em virtude dos novos avanços científicos. Okay? A declaração contraria o relatório de Harvard, que há 40 anos modificou a definição de morte. Na época, paradas cardíacas, paradas circulatórias e respiratórias era o que definia a morte, como eu acabei de falar para vocês. Mas o relatório de Harvard demonstrou que o parâmetro deveria ser a morte encefálica, certo? Na época, a Igreja Católica havia aceitado a definição, proclamando-se favorável à retirada dos órgãos dos pacientes com morte cerebral.
Posteriormente, porém, foi demonstrado que a morte cerebral não corresponde à morte do ser humano, ressaltou o Observatório Romano. Atualmente, a igreja se encontra em uma situação delicada, né, por essa questão toda. E diz assim, ó, o artigo do Vaticano levantou a possibilidade de que a definição de morte, abre aspas, tenha sido motivada mais por interesse ou pela necessidade de transplante de órgãos do que por um avanço real da ciência. Exato, perfeito. Ok. Segundo o Observatório Romano, muitos médicos, juristas e filósofos norte-americanos estão de acordo que a morte cerebral não é a morte do ser humano. E assim vai. Interessante isso, hein? Interessante. O próprio Vaticano falando, então, que a observação que eles têm no mundo inteiro, que eles estão vendo acontecendo no mundo inteiro, já diz que isso aqui não foi um progresso da medicina. Isso aqui foi um retrocesso por causa de interesses. Aí vem a pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que dá para doar um órgão morto? Vou ser mais claro. Você vai lá, pega no freezer um coração e vai fazer um transplante. Você acha que vai funcionar? Vai lá, esquenta ele e acha que vai funcionar? Não. Você pega um pedaço de carne no Walmart e vai tentar fazer uma cultura de célula. Pede para um biólogo fazer uma cultura de célula de uma carne do Walmart. Você precisa da célula viva. Ok? Viva. Ela precisa estar viva. Ah, Afonso, mas quando você tira o coração do peito de um cara, ele não morreu? O coração não morre? Vamos dizer assim, ó. Quando você corta uma flor da planta e põe na sua mesa, a flor está viva, ela vai morrer aos pouquinhos. Você vai pôr na água para ela morrer mais devagar, mas ela vai morrer aos pouquinhos. Ela está viva. É isso que acontece com o coração também. As células estão vivas. Quando você tira o coração daqui e põe ali. Obviamente, eu não sou um médico, ok? É a minha visão como ser humano olhando o que está acontecendo. Agora, no meu ponto de vista, vamos lá. Primeiro eu vou perguntar o seu ponto de vista. Quantos por cento das pessoas que doaram órgãos estavam vivas? Sua opinião. 1%? 2%? 10%? 20%? Bom, na minha opinião, 100% estavam vivas. Ciência, ok? Você vai lá, o médico, você olha, o coração está batendo, a pessoa está respirando, está tendo circulação de sangue. O médico diz, está morta. A pessoa está morta. Você abaixa a cabeça e diz, sim senhor. Você vai na praia, olha a linha do horizonte, vê tudo plano. Vem um especialista e te diz, isso é uma bola. Você diz, ok. Ninguém mais discute. Não é proibido discutir, ninguém mais discute. Agora todo mundo aceita tudo. Tipo assim, você está de brincadeira comigo, né? E assim, o que eu acho esquisito aqui é o Bento XVI, logo ele, bem na época dele, ter acontecido isso aqui, ó. O Vaticano, morte cerebral não caracteriza mais a morte, e o cara, ó, ter saído, né? Será que esse cara foi forçado a sair? Interessante. No mínimo interessante. Bom, paciência. Sim, eu nunca tatuaria nada no meu corpo. Nunca. Todo mundo sabe que é proibido, ok? É proibido pela Bíblia fazer tatuagens. Se você fez, se arrependa, tá? Não precisa pagar, mas se arrependa. Peça desculpa pela cagada que fez. Mas, se um dia tivesse um ataque de loucura e fosse fazer uma tatuagem, eu escreveria bem grande assim, não sou doador de órgãos. Só para não encher meu saco. Porque, você viu a família das pessoas? Todo mundo chega lá, sabe o que é? Tem 5 crianças precisando dos órgãos. Aí o cara lá fala, então tudo bem, pode abrir o peito do meu filho e tirar. Não pode não. Das pessoas que eu cuido e de mim mesmo, ninguém aqui está autorizado a tirar órgão de ninguém, entendeu? Isso é um absurdo. Do meu ponto de vista científico é um absurdo. Agora, se os médicos acham que não é absurdo, aí é a consciência deles, ok? Agora, eu acho que as pessoas deviam discutir muito isso aqui. Porque mudar a definição de morte... Tipo assim, você vai lá e vê o seguinte, não, essa galinha está respirando, está com circulação cardíaca e coração batendo.
mas ela está morta porque eu coloquei um aparelho na cabeça dela e ela não parece que não está pensando. Tipo assim, parece uma coisa meio doente isso, parece uma coisa assim, meio de filme de terror. Né? Mas tudo bem, só um comentário hoje. Né? Como eu disse, não sou médico, as pessoas fazem o que elas querem, só que tipo assim, deveriam ser mais bem instruídas sobre o assunto. E detalhe, segundo o Vaticano, morte cerebral não caracteriza mais a morte, ok? Esse aqui é um artigo do Estadão e eu vou deixar o link abaixo para quem se interessar em ler. Por hoje é isso, muito obrigado.